Menos é mais, né, gente? Less. Nós temos aí, então, que tratar de estratégias de como resumir as ideias. E esse é um dos piores erros, gente, porque quem escreve muito perde tempo dobrado. A gente vai falar hoje sobre como resumir as nossas ideias, como sintetizar as suas ideias. Será que isso é possível? E aí a gente entra naquela velha e clássica didática, menos é mais, né, gente? Less is better. Como é que é? Less for less? Não, como é que é? Agora sim, o ditado em inglês. Mas é isso. Nós temos aí, então, que tratar de estratégias de como resumir as ideias. E esse é um dos piores erros, gente. Por quê? Porque quem escreve muito perde tempo dobrado, o tempo da produção daquele texto e depois ter que editar, né? A gente sempre diz aqui que quando a pessoa produz muito, ela entra naquele plano de edição e demora mais tempo para editar do que se ela tivesse planejado antes. Então a ideia hoje, eu vou apresentar algumas dicas clássicas, algumas dicas que vocês já vão conseguir, né, bem utilizar nas próximas redações. A questão é olhar aí, né, especificamente como fazer isso no planejamento para que não perca tempo, porque tudo é perda de tempo, né? Então a gente precisa estigmatizar isso e melhorar isso ao máximo no nosso texto. Beleza, gente? Então less é mais, menos é mais. E quem não me segue ainda, tenho aqui a minha rede social, Balt Educa, que está pronta para vocês, para receber vocês, tá? E também, gente, a patroa, né? A patroa, quem é a patroa? A patroa é a plataforma, é o Instagram, Quadro EAD. É a parte que eu mais perco tempo tentando colocar tudo de forma perfeita. Gente, a Alexia já falou uma coisa muito importante. Por quê? A perfeição não existe. Então a gente não deve buscar a perfeição. A gente busca excelência. Aí é uma coisa. A perfeição, ela precisa de tempo para chegar perto dela, próximo dela, e na verdade não tem como a gente chegar. Então a gente mira a excelência para fazer mais de 920, claro, na redação, e economizar tempo. Por quê? Se a gente ficar muito focado em querer fazer tudo certinho, ter a letra mais bonita, ter tudo do jeito mais arredondado, a gente vai perder tempo e isso não vai influenciar somente na nota da redação, isso também vai influenciar nas outras disciplinas, né? Lembrando que, por exemplo, para o Enem, vocês ainda tem 90 questões para fazer em outros conteúdos, 45 de linguagens, mas 40 de humanas, né? Então são aí 85 redações nessa conta porca, se eu estiver equivocado, né? Então, a gente busca a excelência, mas a gente trata de fazer isso da melhor forma, com estratégia de prova. O Gabriel falou que nós buscamos o 1000. Eu também, Gabriel, e eu quero muito que vocês consigam o 1000 aí, para a gente conseguir esse resultado juntos, porque é complicado, né? É mais fácil ganhar na Mega Sena do que tirar 1000, sabia, gente? A gente já fez essa probabilidade aqui em uma das mentorias. Mas assim, a gente busca o 1000 mesmo. A gente tenta alcançar esse 1000 para que a gente consiga ele, ou, é claro, uma nota bem parecida. Então, a gente visa a excelência e não a perfeição. Ok? Todo mundo curtindo esse vídeo, compartilhando, e bora nós, mais uma vez, arregaçar as mangas. Então, gente, como reduzir aí o seu texto? Menos é mais. Opa! Ai! Abri o slide ao contrário, senhor. Peraí. Isso aqui é o final da aula. Não acabou ainda não, gente? Vamos sair ainda não. Enfim, essa foi uma piada que eu tentei para tentar reduzir a aula ao máximo também, já que está no assunto. Mas no momento que eu fui utilizá-la, eu percebi que talvez não fosse dar muito certo, sabe? Nós, comediantes, temos disso. A gente vê isso quando erra, né? Eu quero saber aí de você, gente. Tem dificuldade em sintetizar as suas ideias? Ou se você tem dificuldade de progredir as suas ideias, você escreve um texto muito curto, porque você não sabe bem como fazer. Qual dos dois tipos de aluno vocês são? Beleza? Nós vamos dar algumas dicas que talvez sejam clichês, e outras que talvez não sejam, mas lembrando que a gente tem sempre que tratar aqui para todo mundo. Então todo mundo tem que sair do mesmo ponto e chegar no mesmo ponto. Por isso a gente vai abranger esse assunto de uma forma bem interessante. Essa aqui é a folha padrão, beleza? Ela tem geralmente
30 linhas, eu nunca vou conseguir fazer uma linha reta, né? Isso aqui eu peguei a folha do Enem, beleza? A folha do Enem tem 30 linhas, mas os vestibulares têm mais ou menos isso, né? O IME tinha 35, agora caiu para 30, me parece, salvo engano. O ITA tem 28, 29, agora me falha a memória. Enfim, depende do vestibular. Mas, geralmente, é isso mesmo, são 30 linhas. E aí a gente tem que dividir essas 30 linhas em parágrafos. E cada parágrafo tem que ter o quê? Mais ou menos, lembra que a gente falou sobre isso? 3 períodos. E cada período, gente, tem que ter mais ou menos o quê? Máximo de 3 linhas. Isso aqui é o máximo, tá? Então, somente assim a gente já consegue imaginar como nós vamos dividir isso. Porque muitos de vocês, às vezes, vocês não conseguem, né, de fato, reduzir as ideias por falta de pensar em divisão disso ao máximo. E aí, é claro, você dividindo essas 30 linhas, mais ou menos nessa regrinha, isso não vai dar muito problema, porque vocês já vão ter essa proporção. Então, esse máximo de 3 linhas é um máximo mesmo. É ideal a gente ter períodos mais curtos. Então, a grande dificuldade, né, é a gente tentar sintetizar isso na estrutura. Mas é possível e a gente vai ver isso exatamente em cada momento. Beleza, gente? Então, vamos adiante aqui. Primeira dica, gente, o tamanho da letra. Isso aqui, eu sei que é uma dica clichê, eu sei que muita gente pensa, mas é óbvio, né, para fazer caber mais eu preciso de uma letra pequena. Mas não necessariamente, beleza? Porque a letra também não pode ser muito pequena. A plataforma de correção do Enem, ela possui um zoom de 800%, sabia? O corretor que pegar a sua correção, ele pode aumentar ali 8 vezes o tamanho da sua letra. O que ninguém sabe é que a plataforma que o Enem corrige é muito falha. Ela tem muitos problemas, ela cai muito, ela trava muito, ela fica muito lenta. Isso eu sei porque eu tenho. Nós temos corretores no quadro que já corrigiram para o Enem, e eu tenho muitos amigos também da Letras que corrigem para o Enem. Então, assim, é muito importante a gente entender que essa plataforma, o Zoom, às vezes pode não funcionar. Por quê? Ou ele pode não funcionar, ou o corretor vai falar assim, eu não vou nem testar esse Zoom, porque se eu aumentar aqui vai travar tudo, eu não vou conseguir corrigir minha redação. Então imaginem só a vida de vocês. Vocês precisam corrigir 100 textos por dia. Para quem não sabe o que é isso, tenta corrigir um só. E aí depois você multiplica isso por 100. Perceba que é um tempo muito grande. E já que a plataforma falha, isso é um trabalho muito difícil. E além de ser um trabalho muito difícil e ter pouco tempo para ser realizado, é um trabalho que é moderadamente mal remunerado. Porque, salvo engano, é R$1,50 por texto, é R$1, agora me falha a memória. Então, você imagina só, você tem R$1 ali para ganhar com um texto, um trabalho que você é formado para fazer, você já tem experiência, que você passou por treinamento, então você gasta aí um tempo exagerado por causa da plataforma para corrigir? De jeito nenhum. Então, essa questão é muito importante, porque essa letra não pode ser nem muito pequena, a ponto do corretor ter que usar o zoom, e nem muito grande, para que você não consiga escrever, correto? Tem ali várias coisas no seu texto. Então, qual que é o tamanho que eu aconselharia para vocês? Gente, existe sim uma forma da gente adaptar esse tamanho. O tamanho que eu aconselharia aqui para vocês é o tamanho do número da página. Gente, é um tamanho super adequado que a gente consegue fazer. Mais ou menos o tamanho daquele número da folha de rascunho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Vou voltar aqui naquela folha para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, vamos supor que nós temos aqui a numeração. Esse tamanho aqui desses números é o tamanho adequado. Aqui está muito pequeno, porque eu tive que reduzir a folha para caber na apresentação, né? Mas esse aqui é o tamanho, mais ou menos, viu? O tamanho da letra. Porque fica legível sem o zoom. E vocês vão conseguir escrever menos. Então, a primeira coisa é vocês tentarem adequar o tamanho da sua letra para mais ou menos o tamanho aqui desse número. O ideal é que o corretor não use, ok? Que o corretor não use o zoom. E outro ponto importante é, quando for escrever, vocês percebam que o que eu estou escrevendo, eu estou cometendo o erro que eu estou falando para não cometer. Quando for escrever, usar a caneta correta. Existem canetas, gente, de tudo quanto é jeito. Caneta grossa, caneta fina, caneta, enfim. Já que vocês devem usar canetas estereográficas, na maioria dos processos seletivos pedem essa caneta, que é aquela caneta transparente, existem algumas marcas, eu não posso falar a marca aqui, mas existem algumas marcas que produzem canetas mais finas.
Então, usar canetas finas para escrever pode facilitar aí o processo de escrita e tornar sua letra mais facilmente adaptável a ter uma letra menor. E aí, o que é importante? Vocês já começarem a praticar com a caneta que vocês vão utilizar lá no dia, porque assim sua letra vai moldando esse tamanho e vai organizando melhor a sua linha de pensamento. E aí vocês falam, Valt, mas caneta fina é muito ruim. Para escrever redação, ela é muito boa, ok? E aí o que vocês devem fazer é ter uma caneta mais grossa, uma caneta esferográfica preta mais grossa para o gabarito, que facilita no preenchimento do gabarito, e uma caneta esferográfica mais fina, ambas pretas, né, para você escrever a sua redação. Então, ter duas qualidades de caneta é muito bacana na hora de produzir seu texto e de passar o gabarito. Se você não sabia dessa dica, comenta aí, valeu, Balt. Se você sabia, fala, valeu, Balt, mas eu já sabia. Ótimo, então essa é a primeira dica que eu tenho para vocês, que é a respeito da letra mesmo, tá? Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Essa outra dica também é bem clássica e bem clichê, ainda não estou entrando nas dicas mais específicas. A prática constante é fundamental. Por quê? Porque você tem justamente, né, uma rotina. E somente nessa rotina que nós vamos conseguir adaptar e organizar isso. Muita gente pensa que a prática vai ajudar apenas no tempo, na abordagem temática, mas existem mil e outras coisas que eu acho que eu não conseguiria nem citar aqui, que a prática ajuda. Se você não tiver prática para também pensar no tamanho da sua letra, você nunca vai conseguir chegar em um tamanho ideal e também em um formato de texto que seja adequado para você. Perceba até, vou até te usar, viu, Alex? A Alexa comentou aí que o tamanho da letra dela depende do tema. Então isso mostra, Alex, que você precisa aprofundar mais em alguns conceitos básicos e aprendendo a ter uma autoria maior no seu texto, em organização dele, porque aí você vai ter uma letra de um tamanho só, não vai ter essa dificuldade e você vai conseguir preencher todas aquelas letras ali. Então a prática, gente, ela é constante. E para quem tem dificuldade, lembrem-se, gente, 2 vezes por semana. Isso aqui, correto, para quem tiver dificuldade. Eu vou até escrever isso aqui, tá? Agora, para quem tem facilidade, 1 vez por semana. Vou até colocar isso aqui, facilidade. Se tiver facilidade, não pode pular nenhuma semana, viu, gente? Toda semana de estudo, a gente tem que fazer redação. E aí a gente vai conseguir identificar qual é a nossa autoria, como a gente gosta de organizar o texto. Nós vamos testando todas as estratégias argumentativas, vamos testando todos os tipos de introdução, que inclusive são as aulas ao vivo que nós estamos agora, né? Tanto na turma média como na turma ITA, nós entramos na prática aí das introduções. Então, tudo isso vai facilitando também a sua redação, beleza? Então, treinar é fundamental. Outra dica muito importante que a gente precisa ter no nosso texto é o planejamento do texto. E o que eu estou falando aqui do planejamento do texto? Teve uma mentoria que a gente trabalhou aí, como fazer o texto em 1 hora. E a gente dividiu aí em etapas. Primeira etapa, leitura do tema, brainstorming, depois leitura dos textos motivadores, depois planejamento, correto? Então, o planejamento aqui, geralmente, é a terceira parte do pré-prova. E o que isso quer dizer? Que aqui é aquele momento que nós vamos dividindo o que nós vamos colocar com base em tudo que a gente leu, né? Em introdução, desenvolvimento e conclusão. Correto? Então aqui é o momento que a gente coloca quais serão as nossas estratégias, quais serão os nossos recortes argumentativos, quais serão os repertórios. Ou seja, eu vou colocar aqui um repertório que vai ser, sei lá, uma alusão histórica, colonização brasileira. Aqui no desenvolvimento, no D1, eu vou colocar, já que a minha estratégia argumentativa é, sei lá, causa e consequência, eu vou colocar aquela série que eu curto, que trata sobre a desigualdade social. Aqui no D2, já que eu vou tratar da consequência, eu vou utilizar, sei lá, um
um dado, vou utilizar o dado dos textos motivadores, já que eu utilizei mais 2 repertórios ali, isso não tem problema nenhum. E aí, na conclusão, vou fazer uma proposta de intervenção com o agente, ação, detalhamento, modo, efeito. E aí você vai colocando aqui, né? Então essa é a parte do projeto, do planejamento desse projeto de texto. E aqui é muito importante que você procure já analisar as coisas que você precisa. Por exemplo, se eu vou fazer uma introdução por contextualização, essa introdução vai ter 6 linhas. Eu não vou conseguir fazer uma introdução menor que 6 linhas, que eu já me conheço, eu já tenho a prática, né? Então, nesse momento, é a hora de você pensar assim, será que eu devo utilizar esse repertório? Porque eu já costumo escrever muito. Então, será que eu devo, apesar de ter esse repertório, será que eu preciso colocar ele nessa introdução? Se eu deixar apenas 2 repertórios no meu texto, será que não vai ser melhor para mim? E aqui é um momento de pensar também. Poxa, então se eu tenho aqui mais ou menos 3 períodos, né, 3 períodos por parágrafo, como eu vou organizar isso melhor no meu parágrafo? Ou seja, então aqui, vamos pensar. Isso aqui é uma dica, tá, gente? Aliás, tudo isso aqui é dica que eu estou tratando aqui para vocês, né? Ou melhor, direcionamento. Então vamos pensar aqui em introdução. Isso aqui não é para vocês fazerem não, tá, gente? Isso aqui é para a gente organizar agora. Se na introdução, quais são os itens que nós temos que ter na introdução? Gente, vamos pensar aqui comigo. Tem que colocar tema e a tese, correto? Essa tese aqui embarcando o quê? O posicionamento, mais o quê? O IT, a estratégia argumentativa topicalizada. Temos que ter mais um fechamento. E muita gente ainda curte fazer, né? E eu inclusive, tá, gente? Se vocês virem meus vídeos aí, vocês vão saber que eu gosto de uma contextualização. E aí a gente vai ter que fazer isso tudo aqui, Deus, Pai, Todo-Poderoso, infalível e ineputável, Deus infalível, Criador do Universo, como diz lá o Henrique Cristo. Como Deus que nós vamos conseguir fazer tudo isso aqui em mais ou menos 3 períodos? Nós precisamos identificar isso, saber de fato, conhecer, saber diminuir a letra, entender melhor como é que isso funciona. E caso você esteja nessa organização do seu texto, aí o que você faz? Tira a contextualização. Aqui você já ganhou uma linha, né, pelo menos. Uma linha não, né? Até mais. Tem gente que gasta muito tempo fazendo. Então é muito importante vocês se conhecerem, saberem exatamente o que precisa colocar, saber como organizar e ir diminuindo sua letra, se possível. Se não, pensar, inclusive, gente, em reformular frases. Isso aqui é um hábito que vocês precisam. E não na hora que vocês estiverem passando para o rascunho, mas na hora que vocês estiverem, aliás, não na hora que vocês estiverem passando para a limpo, né? A hora que vocês estiverem fazendo um rascunho. Que você fala, poxa, será que eu não conseguiria reduzir essa ideia? E aí você já faz em cima lá, né? Em cima do texto você já escreve o que você queria fazer, entendeu? Então vamos supor que eu escrevi aqui, reformular frases. Então aí o que eu posso colocar aqui, sei lá, modificar, sei lá, blá, blá, blá. Aí você escreve em cima para saber na hora de escrever a limpo o que você tinha para falar ali, né? Então o ato de reformular a frase, ele deve acontecer. Só que entendam, gente, que com a prática, com o tempo que vocês vão gastar aí escrevendo a redação de vocês, a prática ela vai dando algumas sentenças já clássicas que vocês podem utilizar. Não tem importância. Essas sentenças de autoria que vocês vão criando, por exemplo, portanto, medidas precisam ser tomadas para mitigar essa problemática. Essa é uma sentença que cabe em qualquer texto. Isso não é receita de bolo, isso é uma autoria sua, que você foi chegando nessa sentença para finalizar o seu parágrafo de introdução. Não tem problema. Ou então isso aí até mesmo serve lá para a conclusão, primeira frase da conclusão, né? Então, com isso, você vai se conhecendo e sabendo exatamente quantas linhas você vai gastando com o seu texto. Beleza? Outro direcionamento. Ter apenas 4 parágrafos. Esquece fazer 5 parágrafos. Não. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento, como a gente estava tratando aqui, e 1 para a conclusão. É isso. Se você organizar fazer 5 parágrafos, você vai se dar mal. Então, isso é uma excelente dica aí para vocês. Já abdiquem desse trem de ter 5 parágrafos. Beleza? Outra dica muito importante, que meus alunos já sabem, inclusive já falaram aí no chat, né? Ter períodos mais curtos, ok? Isso é um ponto fundamental. Para você saber sintetizar a ideia toda no seu texto, você precisa ter períodos mais curtos e que vocês vão direto ao ponto.
E por isso é importante pensar no motivo de você estar colocando ali. Por exemplo, a gente está estudando introdução agora lá nas aulas ao vivo do quadro, correto? Então, se vocês estiverem utilizando lá, já que, sei lá, frase nominal, vocês sabem já dividir a introdução em 3 momentos. Primeiro momento, aplicação da frase nominal e ligação dela com o tema. Segundo momento, colocar o it, a estratégia argumentativa em tópicos que a gente vai desenvolver mais adiante. E depois fazer o fechamento. Se a gente for dividir isso, dá mais ou menos 3 períodos mesmo. Então, você saber disso e colocar isso em períodos mais curtos é mais fácil, beleza? Porque o grande problema das pessoas que fazem aí a redação é, de fato, ficar falando demais sobre coisas que não precisam. E isso acontece muito quando a gente usa o repertório. Pensem bem, se nós formos utilizar 3 repertórios por texto, que é o que eu recomendo, nós temos que falar detalhamento sobre aquele repertório, citar alguma situação que a gente está utilizando esse repertório, por exemplo, se for uma ilusão histórica, o que acontecia no passado, e depois linkar isso com o presente, e depois ligar isso ao tema ou à argumentação, correto? Por quê? Porque o repertório, gente, ele não tem que passar por 3 filtros. Não é aqui o unbound do nosso repertório, que é o quê? Primeiro, legitimado ou não. O que é um repertório legitimado? Que exista, né, obviamente, e que seja da área da cultura ou da ciência. Depois, esse repertório, ele é pertinente? Como assim, Baus? Ele está falando sobre algo do tema? Se sim, ótimo. Se não, ele está falando de alguma coisa sobre a argumentação que você está falando? Por exemplo, se o seu argumento for a causa da problemática e a causa for a negligência do Estado, esse repertório é da área cultural ou científica? Sim. Ele fala ou sobre algo do tema ou sobre a negligência do Estado? Sim. Então passou por esse filtro. A última coisa é, você teve um bom uso dele? Foi um uso bom e produtivo? Se sim, o que isso quer dizer? Isso, você vai linká-lo com aquilo que você está dizendo, ou seja, assim percebe-se que isso acontece na realidade brasileira, no que tange, sei lá, falta de acesso ao cinema, por exemplo. E aí você utiliza, você já tem que ter um período para linkar. Porque o que acontece? Para economizar espaço, geralmente os alunos tendem a sintetizar demais essa relação do uso produtivo com aquilo que eles estão dizendo. E aí acaba ficando sem essa relação. E se o repertório ficar sem essa relação, ele não é válido. Olha que problemático. Aí vai perder lá na competência 2. Porque o repertório, para ser válido, ele precisa passar por toda essa categoria que eu estou falando aqui para vocês. Beleza? Então, dica. Ter períodos mais curtos e entender como colocar os repertórios. Como nós vamos colocar os repertórios? Eu acho que isso aqui é válido eu escrever um pouquinho a mais. Vamos supor que é um repertório filosófico. Então, é um repertório filosófico ou sociológico. Beleza? Então, vamos lá. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é filósofo, não é isso? Então, a gente coloca importante filósofo do século XVII, sei lá, né? Coloca assim. Pronto. Isso aqui já é um detalhamento que você precisa mostrar. Se for um sociólogo, a gente coloca sociólogo, importante, não sei o quê. Então, basta dizer, ou então, se você falar assim, ó, por exemplo, citar o filósofo Thomas Hobbes. Só isso aqui já é um detalhamento a respeito. Não precisaria nem dessa abobrinha aqui, ó. Nem precisa, porque você já está dizendo qual área que é esse pensador. Porque a gente precisa mostrar esse detalhamento. Se é uma série, você não precisa falar do diretor, do ator, do personagem, da cena. Não, dê um detalhamento. Se você sabe que ela é uma série, sei lá, do streaming Netflix, coloque uma série da Netflix que possui o personagem tal. Se não souber o nome do personagem, coloca o personagem principal, o personagem secundário, enfim. E aí você trata daquilo que é relevante. E aí você faz essa comparação daquilo que é relevante naquele repertório com o tema ou argumentação, e depois você linka. Pronto. Detalhamento, apresenta o que é importante, depois faz a relação com o tema e o repertório. Simples assim. Não precisa mais do que 3 linhas para fazer isso, gente. Eu vejo contextualização de 5 linhas. Muitas delas, inclusive nas redações nota 1000, né? Como é o caso, por exemplo, eu amo essa redação, mas fez uma contextualização muito grande, que é a redação do Lucas Felp. Se vocês forem olhar a introdução dele, é extensíssima. Outra dica importante, se vocês estiverem aí olhando para o Enem, ter muito cuidado com a proposta de intervenção. Pessoal aí
que não quer foco no Enem, né, que quer o VEST, ITA, IME, teriam mais facilidade com isso, não tem tanto esse problema. Agora, o pessoal do Enem, nossa, é uma dificuldade para resumir a proposta de intervenção. E quando precisa de duas, então danou-se. Porque às vezes precisa de duas propostas para resolver tanto o argumento 1 quanto o argumento 2, que foi elencado naquele texto. Então, nesse caso, é preciso ter muito cuidado. Por quê? A gente pode, por exemplo, ter duas propostas, mas é obrigatório que apenas uma delas seja correta, uma delas seja completa, tenha os 5 itens. A segunda não precisa. Então, você não precisa ter uma proposta com 5 itens, depois outra proposta com 5 itens. A dica que eu dou é sempre a primeira proposta completa, que o corretor já faz a análise dele ali bonitinha, a segunda proposta incompleta. Sempre melhor, óbvio, claro, no melhor das ideias, no mundo hipotético, no ideal maravilhoso, né? Lá nos nossos ideais aí, que seja apenas uma proposta, que resolva as duas problemáticas. Agora, caso não consiga fazer dessa forma, duas propostas, a primeira completa, a segunda não precisa ser completa. Beleza, gente? E aí o pessoal da turma ITA e do pessoal da FUVEST da Unicamp, geralmente nesse momento é o momento que eles tratam aí de resumir muitas ideias. E aí o parágrafo fica pequenininho também. Então não pode ficar pequenininho não, lembra do tamanho dos parágrafos, eles têm que ter mais ou menos ali os mesmos períodos. Beleza? Última dica preciosa, eu acabei dando essa dica na hora que eu estava falando sobre a estrutura, né? É muito importante que, dependendo do tema, você não faça a contextualização temática, viu, gente? Como assim? Não vai utilizar um repertório na introdução. Existem inúmeros outros tipos de introdução que não levam repertório, como a frase nominal, como a introdução por definição, que talvez ela seja mais curta também, a introdução por afirmação, todas essas introduções que nós estamos vendo nas aulas ao vivo do quadro, beleza? Então sempre pensem bastante nisso. Primeira coisa, organizar o sentido macro do seu texto, que é qual estratégia argumentativa levar, né, com base na proposta de redação, e depois a gente vai organizando isso, tipo de introdução, quantidade, né, de repertórios, esse já é o terceiro momento aí que a gente vai analisar no nosso texto. Geralmente o que a gente pensa, primeiro, em repertório, né, porque é uma danura para achar repertório, então os alunos já querem pensar logo no repertório. Mas ele é a última coisa que se olha aí no planejamento, ele é a cereja do bolo, por isso que a gente precisa pensar nesse planejamento mais profundo anteriormente, antes de falar sobre repertório. Beleza? E aí entra o jogo de cintura. É isso mesmo, Rafael, o jogo de cintura é exatamente isso. Você pegar todas as informações que você tem e aí você ir filtrando aquilo para caber no seu texto, para você conseguir escrever rápido e atingir a maior nota possível. É exatamente isso. Você finalizou a nossa aula hoje de uma maneira primordial. Ok, gente? Sigam lá, ó, uau, hein? Que letra, é você dessa caneta. Balt, ponto, não vai caber, Deus. Educa. É isso, Balt educa você. E também @quadro EAD. Curtam esse vídeo. Beijo. Até.